ultimamente? Porque a gente teve pandemia, tá tendo a guerra da Ucrânia, tá tendo possibilidade de outras guerras, tem agora a China se fechando de novo, né? Sim, você viu o que aconteceu em Xangai, prender as pessoas no lockdown, você não podia sair de casa. Eu acho que vem uma nova onda por aí. Do quê? Vem uma nova onda pandêmica, provavelmente, né? O Bill Gates já cantou essa bola. O Bill Gates sempre ele acerta, né? Então acho que vem mais uma nova onda aí. Igual, pior, melhor? Eu acho que um pouquinho pior. Pior? Um pouquinho pior. No meu entender, eu acho que pior. Né? E aí eu vejo tudo isso na verdade como um preparo, como um ensaio de algo que vai ser posto mais na frente, que vai favorecer inclusive as plataformas, está pavimentando o grande reset, né? O que seria esse grande reset que eu tenho ouvido falar também de algumas pessoas? Só para não perder o fio da meada, tem uma coisa que é importante. Quando eu estava falando de Hitler, das pirâmides. Tá mais ou menos ligado a isso, mas é uma coisa interessante, só um detalhe que eu acho que é importante a galera saber. Hitler, ele, além de ser um cara muito inteligente, ele precisou de uma oportunidade. Ninguém escutava o que ele ia falar, ninguém escutou o que ele ouviu falar, até que a Bolsa de Nova York quebrou. A Alemanha se arrebentou na Primeira Guerra, teve o Tratado de Versalhes, não podia ter Foi humilhada, né? Humilhada. E Hitler começou nas cervejarias, fundou o Partido Nazista, o Nazi. Né? Ele foi preso, vocês conhecem a biografia dele, ele acabou sendo preso, né? E ele era para ser prisão perpétua para ele. Só que ele era contra o Estado, né? Então era uma prisão perpétua. Só que ele se defendeu, ele não quis representante, e é dito na história que ele foi aplaudido em pé por todo o tribunal, e a pena dele, que seria perpétua, passou para 5 anos, e 5 anos ele cumpriu 8 meses. Escreveu um livro na prisão, Essa é Minha Luta. Né? Ninguém escutava o que ele queria dizer, até que houve a quebra da Bolsa. Então precisa ter o caos. Quebrou a Bolsa de Nova York, começaram a escutar o que ele queria dizer. Porque aí se prepara uma nova ordem. Uma nova ordem, exatamente. Então o Hitler é uma espécie de um protótipo disso, né? E ele fez muitos experimentos, claro, com os judeus, né? Genéticos, sim. A gente ouve falar mais de Mengele, né? Mas teve outros experimentos mais, inclusive da indústria farmacêutica. A Pfizer, por exemplo, hoje ela tem sede em Nova York. E ninguém sabe, poucas pessoas sabem que ela foi fundada por 2 alemães. Né? Então, assim, pós-guerra, a Alemanha estava destruída. Você abrir uma indústria farmacêutica lá, não ia ter credibilidade. A Alemanha estava desacreditada no mundo, né? Pelas atrocidades que Hitler fez. Então, eles fundam a Pfizer nos Estados Unidos, já com uma tecnologia pronta, a produção de medicamentos, ganhou vitrine, ganhou aceitação, ganhou distribuição. A Pfizer é a maior indústria farmacêutica do mundo. Era famosa pelo, usar o termo de disfunção erétil, né? O Viagra. Né? Então, agora, e curiosamente a Pfizer foi a pioneira em desenvolver a picada, né? Para a pandemia. Sim. Né? Foi a pioneira também. Então, as coisas são interessantes aí. Agora, tem um filme na Netflix, fica a dica para assistir, Filhos do Privilégio, que mostra os bastidores da farmacêutica. Eles provavelmente fizeram muitos experimentos com judeus para tratar antidepressivo. Né? Porque hoje a depressão, né, é a doença número 1 no mundo, né? É um dos medicamentos que mais vendem. E fizeram essa experiência com judeus. Porque você vai fazer um colírio, você testa eu acho horrível isso, mas testa em coelho, né? Né? Então faz experiência com animais, rato, porco, cachorro, macaco. Agora, antidepressivo você não pode fazer assim, você tem que fazer com o ser humano. Como é que você sabe a posologia, a dose, efeito colateral? Provavelmente os judeus foram vítimas de tudo isso, para eles poderem colocar isso. E tem muitas substâncias químicas, né? Inclusive no filme faz uma alusão tal o trontal. Cobaia para isso. Seres humanos foram cobaias, provavelmente os judeus. Eles já foram com a tecnologia pronta, já com tudo prontinho para montar. Né? Já sabendo que pós-guerra ia rolar uma depressão, né? Porque a guerra, né, deixou muitos traumas aí de guerra. E eles venderam pra caramba e vendem bastante hoje também. E tem muitas substâncias que não falam, mas eles são produzidos, tem fungos, né? A penicilina veio de um fungo. E tem muitas coisas que vêm através de fungo. Então, muitos medicamentos, eles são obtidos através de fungos, necrofungos, né? Ou necrófagos, que crescem em cadáveres. E hoje, provavelmente, o filme dá essa alusão, dá essa pista, né? Que existem cadáveres que podem ser hospedeiros de fungos para ser usado na indústria farmacêutica para elaboração de remédio, né? Então é muito interessante esse tipo de coisa aí. E só nos Estados Unidos somem 600 mil pessoas por ano, né? E ninguém sabe para onde vai.
Você acha que são cobaias? São Uma utilizados parte, não posso afirmar que Tem muito tudo é cobaia. indigente, né? Que os caras pegam. Tem, mas isso, assim, né? muita gente acho que vai como cobaia, sim, né? Outros acho que as seitas satânicas devem pegar para sacrifícios rituais, para ter o adrenocromo, por exemplo, né? E outras somem porque somem, né? Não tem uma explicação. Mas eu acho que uma parte disso, tráfico de órgãos, tudo. Quando estava na época do ápice da pandemia, eu recebi muitas mensagens de pessoas que trabalhavam na área de saúde e todos, no mundo inteiro, não foi regional, foi planetário, me informaram que estavam vendendo leito. Estavam apagando as pessoas, tipo assim, essa pessoa tem menos chance de vida. Você desliga o oxigênio, joga uma injeção de potássio, você não pega isso na necrópsia, a injeção de potássio não pega. Para o coração, morreu. Na época não tinha necrópsia, né? Você só falava, laudava ali, morreu pela doença, né? E pronto. Né? Então, provavelmente, muita gente foi apagada para tráfico de órgão, para vender leito. Estavam vendendo leito por 100 mil reais, por 50 mil reais. Então, mas voltando então ao lance da pandemia e guerra, que aí você abriu pandemia esse e guerra, exato. Então, pandemia e guerra. Então, a gente faz uma linka com isso daí. A guerra vai causar um caos, um abalo econômico. Precisa já causou, né? Vai piorar, né? Tem que piorar. Vai causar um abalo econômico, né? Vai favorecer com que alguém se levante e ofereça uma solução. Então, o Fórum Econômico Mundial já propôs isso. Começou a primeira proposta, o Klaus colocou em 2020, né, de estabelecer o grande reset. Então, era tributar os países que são grandes poluentes de gases, né, que promovem o aquecimento global, que ninguém mais falava a respeito. O Al Gore cantou a bola em 2006, foi laureado com o Prêmio Nobel em 2007, por essa ideia, depois abafaram a história. Até teve um geofísico que falou no Jô Soares que aquecimento global era uma balela, que os oceanos refrigeram a Terra, são 70% de água no nosso planeta, então seria utopia aquecimento global. Mas eles resgataram essa ideia, né, para trazer um salário mínimo universal. Parece algo bom, erradica a fome, só que aí você vai ter que ter uma nova ordem mundial, alguém que vai ter que controlar tudo isso. Até o Biden, mesmo ele estando gaga, ele falou sobre isso. Ele falou? Ele falou que é necessário uma nova ordem mundial. Até se vocês pesquisarem, navegar pela internet, acho que nunca se falou tanto em nova ordem mundial. Pegar de um mês para trás, um monte. E está lá na nota de $1 isso, né? Novos Ordo Seclorum, nova ordem mundial. Está em latim, né? Isso lá de trás? Lá de trás, desde que a nota foi criada. Tudo está sendo preparado para essa nova ordem mundial que vai acontecer. Uhum. Você quer terminar isso e depois explicar o que vai ser essa nova ordem mundial? Se você quiser, eu sumaria agora. Então, duas palavrinhas. Nova ordem mundial vai ter que ter um agente controlador, né? Então você vai ter um score, né? Então ele vai ter um score, uma contagem de pontos, que nem hoje tem no Serasa, né? Você vê lá quanto que você tem de ponto, né? Então cada um vai ter um score. Se você obedecer às regras, jogar conforme as regras, você vê. Agora, a gente sentiu só uma centelha disso. Você não podia ir em shopping, não podia ir em teatro, né? Se você não tivesse o comprovante da imunização. Então, se isso daí for uma coisa obrigatória, majoritária, e se você recusar isso, você não pode mais comprar, vender, fazer nada. Exatamente como a Bíblia diz, quem não tiver a marca. Hoje já tem nanotecnologia para isso. Bill Gates está desenvolvendo isso, inclusive, a luciferase, uma marca no pulso. Então, se você tomou uma picada, por exemplo, um imunizante, vai estar na sua corrente sanguínea e detectado pela marca ali por um aplicativo. É invisível ao olho nu. Quem que está Bill Gates. Mas isso para uma próxima doença que vai vir. Uma próxima doença que vai vir, mas ele já está se preparando para isso. Ele fez um pool de 7 laboratórios farmacêuticos para trabalhar em conjuntos para desenvolver isso. Né? Um imunizante mais poderoso. Aí você pode selecionar a população, né? Também quem não aceitar, né? Você joga aí. Hoje em dia, acho que uma guerra biológica ela é muito mais eficaz que uma guerra nuclear. Com certeza.